Assembleia de Deus, harmonia. E gostaria de que todos, se possível, ficassem de pé, para a gente ler uma passagem bíblica aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 5, uma passagem bíblica para a gente refletir um pouquinho, até dar o nosso horário. 2 aos Coríntios 13, 5 em diante. Nós iremos até o verso 7. 2 aos Coríntios 13, 5 ao 7, diz assim, nesta minha tradução, tem algumas traduções que diz as mesmas coisas com outras palavras, não é? Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados? Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Amém? Querido Deus, nesta hora te damos graças pelas expressões de amor, de carinho, de cuidado que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui. E nesta hora nós trazemos no nosso coração a nossa atitude de gratidão, de fé e de esperança. Gratidão por tudo que tu tens feito, e nós sabemos que toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de ti, que és o Pai das luzes, das misericórdias. Tu és o nosso Deus. E por isso temos chegado até este dia. E hoje nós tributamos louvores a Ti, por havermos conseguido fazer a travessia em momentos difíceis, adversos, mas a Tua mão nos ajudou. Graças te rendemos. E temos esperança de que o Senhor não nos deixará, nem nos desamparará, porque esta é uma promessa tua, Pai. E nós estamos contando com ela e nos alegramos na esperança. Por isso estamos tributando esse culto de adoração, de louvor, de ação de graças, de meditação na tua palavra. Abençoe cada uma aqui, Senhor. Queremos te pedir uma bênção de cura para o irmão Orlando, que está lá no hospital, que se submeteu àquela intervenção cirúrgica tão profunda. Ajuda-o para que ele e a sua família possa te agradecer com mais intensidade. Abençoa o irmão Pedro, o irmão Carlos, que também estão num processo de recuperação. Ajude-os aonde quer que eles estejam agora, em seus lares, em suas casas. No nome de Jesus te pedimos. Amém, amém. Podem tomar assentos. Meus queridos, a gente já louvou a Deus, a gente já teve a oportunidade de ouvir louvores, melodias, já concentramos a nossa atenção
fizemos a melhor escolha, não é? A gente, obviamente, para chegar aqui, a gente fez decisões, porque a gente tinha outras demandas, mas administramos isto e chegamos. Conforme Jesus disse a Marta, que Maria fez a melhor parte, porque era a parte essencial. Ele disse uma coisa só era necessária, que era estar ali aos pés de Jesus, aprendendo dele, ouvindo-o, admirando-o, adorando. E nós fizemos isto hoje, então estamos certinhos, né? Chegamos para adorar a Deus, então melhor decisão. Você poderia ter perdido essa chance, mas você está aqui. Então parabéns por isto. E já ouvimos uma meditação na palavra e agora acabamos de ler um texto bem interessante. Por que então interessante? Olha o que o texto nos manda fazer. Examinai, portanto, a vós mesmos. Você já pensou nisso? Talvez hoje você tenha pensado em muitas coisas, nos outros, em outras pessoas, você tenha se preocupado com os mais diversos assuntos e talvez não tenha pensado na sua própria alma, em você mesmo. Como é que você está? Como que você acordou? O que é que você falou para você mesmo? Qual a análise que você fez acerca de suas atitudes, de seus comportamentos? Como é que você anda pesando as coisas que você mesmo pratica? Eu lembro-me que quando jovem ainda, solteiro, eu saí de casa para vir uma vigília, um trabalho de oração aqui na Assembleia de Deus de Casa Amarela. Era uma vigília apenas de jovem. E eu não conhecia, apenas ouvi falar. E numa noite de sábado que a gente tomou uma atitude meio deslocada, lá em Vitória de Santo Antão, à noite. E eu disse umas palavras que não deveria dizer, e tomei uma atitude lá, e depois eu entrei naquela época num Corcel, acho que era, não sei se era LDO, alguma coisa assim, e eu vim naquele carro para uma vigília de jovem, e estava o irmão Lorival, que hoje mora lá em Caetés, dirigindo aquela vigília, ele com uma vozinha rouca. E a gente chegou de madrugada e entrou naquela casa de oração, e quando a gente estava orando junto à coluna daquele templo, Deus bradou dentro daquele templo e disse: moço, pese as suas palavras, analise o que você diz. E me exortou naquela hora, ao mesmo tempo que me consolou, ao mesmo tempo que também me fez promessas, e me disse: eu vou fazer com você isso, coisas importantes, mas você aprenda a ponderar e pesar as suas palavras. Ele, Deus, naquela manifestação profética, naquele ambiente que eu tinha posto o pé naquele dia, onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia o que eu tinha dito lá na outra cidade, ninguém sabia o que estava no meu coração,
mas Ele, Deus que nos sonda, que nos vê, mandou que eu examinasse a mim mesmo naquela noite, dizendo Ele: eu tenho coisas profundas a fazer, mas você precisa se analisar, você precisa ponderar, pesar as suas palavras. Então, com base nessa experiência, que é muito pessoal, eu venho agora para esse texto bíblico aqui na noite de hoje, onde Deus diz para a gente: examinai, portanto, a vós mesmos. Como é que está você como pai, como mãe, como irmã, como irmão, como amigo, como patrão, como empregado, como professor, como aluno, como membro do corpo de Cristo, como filho de Deus, como cidadão dos céus, como alguém que está passando por este mundo, apenas passando, porque a gente não vai ficar aqui, aqui não é de ninguém. Como está você como proprietário de algo, de algum recurso, de algum meio, de algum bem? Como você está agindo no seu dia a dia? Esta é uma análise que a palavra está mandando a gente fazer, eu fazer, você fazer. Ele está dizendo hoje: como é que você falou hoje? Como é que você respondeu hoje? Qual foram as tuas palavras em relação àqueles que dependem de ti? O que é que você ensinou hoje para o seu filho? O que é que você disse hoje para o teu próximo, para o teu semelhante? Você que é o canal de bênção de Deus, você que é testemunha de Jesus. Ele disse: vós sereis minhas testemunhas. Mandou que a gente saísse ao encontro de cada pessoa, indo até os confins do mundo, levando uma mensagem de Deus, anunciando Deus, proclamando Deus, dizendo da proposta de vida abundante que Ele nos deu e mandou a gente distribuir, dizendo Ele: deem de graça o que de graça vocês receberam. Então, se essa é a nossa condição neste mundo, como que a gente se comportou hoje? Aí ele pergunta para a gente: você agradeceu? Você orou? Você meditou na palavra? Você se voltou para Deus? Você silenciou diante dele em algum momento? Nessas últimas 24 horas, quanto tempo você passou a sós com Deus? Eu me lembro que também, quando jovem, acendeu uma chama no meu coração de proclamar a palavra dele aonde a gente chegasse. E eu me lembro que em alguns momentos, durante o expediente de 8 horas, eu aproveitava as idas ao banheiro, e era daquele banheiro onde tinha uma caixa d'água em cima, e o teto era muito longe. Eu me lembro como jovem, braços levantados, quando ia no banheiro, eu fazia logo uma oração ali dentro, levantava os braços, dizia: Deus, aqui está esse corpo, essas mãos, usa-as. E ali eu fazia uma consagração a Deus, em poucos instantes, sabe?
Porque quem tem responsabilidade no trabalho não engana patrão nem nessas horas. Ele sabe remir o tempo, ele não precisa fugir da responsabilidade, mas ele vai provendo os momentos, as horas, ele sabe remir o tempo, uma vez que os dias são maus, e você faz o seu devocional dentro de 2 minutos, e você já vive num devocional eterno, porque onde você está é culto, é louvor, a tua oração não cessa. Por isso ele diz: orai sem cessar. Mas além desse orar sem cessar, a gente precisa de alguns momentos ainda mais intensos. Lembram de Jesus largando as pessoas, recolhendo-se ao monte, a um lugar ermo, ficando às vezes até distante, deixava os discípulos, se afastava um pouco para fazer sua oração. O que é que ele estava fazendo? Ensinando-nos a necessidade da gente, nesse mundo tão corrido, dar a nossa paradinha. Aproveita a tua hora, aproveita teu momento. Você quer tomar um banho delicioso? Entra no banheiro louvando. Não tem gente tão santarrão, não é, que não pode cantar nu. Problema zero, meu filho, Deus te conhece. Então canta louvores a Deus, exalta, bendiz. Fala em mistério com Deus, debaixo da ducha do chuveiro, sem problema. Essa é a nossa liberdade em Cristo. Quando a gente vem para Jesus, acaba-se todas as formalidades, gente. Porque o santuário é esse corpinho aqui. O santuário não é essa casa de cerâmica e de cimento. O santuário é o teu corpinho. Por isso glorifica a Deus no teu corpo. Espírito, alma e corpo sejam consagrados ao Senhor. É assim que o nosso culto vai. E é assim que ele diz: examinai, portanto, a vós mesmos. Tira esse olhar perscrutador dos outros, querendo contabilizar os defeitos dos outros, querendo encontrar alguma falha em A ou B, querendo dar alguma alegria ao coração com a derrota e o fracasso do outro. Cuidado com essas torcidas contra. Quando você vê alguém fraquejando, caindo em fraquezas, em pecados, seja misericordioso, ore por ele, tente ajudar, se for possível chega junto, levanta. Nossa mão não está aqui para derribar ninguém, mas para soerguer todos os que necessitarem. Seja do bem e nunca do mal, nunca. Se possível, esteja pronto até para morrer, mas nunca para matar. Amém? É forte demais isso, não é? Muito forte. Mas Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé, a fim de concluir se você está perseverando na fé. Você está perseverando na fé? É essa a pergunta. Porque a gente precisa se autoanalisar, ponderar, pesar as nossas palavras e atitudes e verificar se nós estamos de fato vivendo uma vida de fé. Porque isso está rareando em muitos lugares. A vida de fé.
Eu quero só lembrar a vocês uma questão levantada pelo próprio Jesus. Foi a seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Olha que questionamento, gente. Dá para um ano de reflexão aqui e a gente não esgota, não termina. Porque já há evangelhos e evangelhos, não é? Há cultos e cultos. Uma pena que a maioria daquilo que se chamava culto se tornou pior do que circo, frenesi humano. Porque onde tem fé é diferente. Quem tem fé não precisa inventar mais nada, já está tudo feito, tudo claro, tudo seguro, tudo firme, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem segurança, tem firmeza. Onde tem fé é como o monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. Não tem moveres e moveres que são ondas que vêm, que passam e que não tem fundamentação nenhuma no Evangelho, nos ensinos de Jesus. Mas tem essas invenções todas aí fora, porque onde não tem fé a turma inventa uma série de coisas, porque no vazio tudo cabe. Mas onde tem fé tem firmeza, tem conteúdo, tem segurança. E ele está dizendo aqui, olha, analise se você realmente está vivendo a vida de fé. Se você não precisa de coreografias inventadas para dizer, olha o tamanho da fé, olha o show da fé. Fé não precisa de show, fé está presente. Fé, o diabo é que quer inventar o show da fé. Olha, Jesus, salta do pináculo do templo que todo mundo vai olhar para ti, todo mundo vai ver o show, o espetáculo. Todo mundo vai ver, põe aí os holofotes, diz, anuncia e salta para todo mundo ver. Jesus entrou nessa? Não, gente, Jesus não tem que fazer isso. A fé é o firme fundamento. A gente não precisa inventar nada. E ele está dizendo aqui, examine se você está realmente nessa vida de fé. Provai a vós mesmos. Vê que redundância, não é? Manda a gente fazer a análise, examinar-se, para ver se a gente de fato está vivendo a vida de fé. E depois agora ele chama novamente, provai a vós mesmos. Para vocês verem se não estão apenas num surto. Que surto é coisa grave. Tem muito evangelho do surto hoje em dia. É o surto pelo surto, querendo preencher o lugar da fé. E se não tiver aquele espetáculo, as pessoas não ficam. Elas vão embora. Elas querem exatamente esta materialização de Deus. Se não rodar, se não cair, se não ficar balbuciando. Vocês vão ver alguns que dizem que é fé, entram e o povo sai caindo tudo. Onde é que isso é evangelho, gente? Qual a fundamentação disso, gente? Isso é palhaçada. Isso é invenção.
Isso é movimento da psique humana, isso é manipulação. Isso se chama tudo menos poder de Deus. Quanta sabedoria, hein? Você cair e ficar estribuchando, depois levantar. Oh, que sabedoria recebeu! Recebeu nada. Se tornou patético. Inventou uma coisa que não vai lhe levar a lugar nenhum. Lhe tornou mais vulnerável para dar e enricar quem é dono do circo. Está forte o que a gente está dizendo aqui? A gente precisa dizer isso, gente, para a gente saber que fé, na fé a gente vai, como foram os apóstolos de Jesus, como foram os discípulos de Jesus, fazendo todo o enfrentamento. Nunca entraram nessa, mas fizeram os enfrentamentos. E ele diz: provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? É a pergunta. Ou vocês estão alheios, vocês não sabem que Jesus Cristo está em vós? Ah, mas se ele estivesse em mim, eu estava pulando aqui. Cuidado com esse conceito e com esta compreensão equivocada. Não precisa dessa saltitância para mostrar que Ele está com você. Precisa da paz no teu coração, porque Ele é a nossa paz. Ah, mas se Ele tiver... Como que eu vou dormir se Ele estiver vivo aqui em mim? Deitando e dormindo com toda naturalidade. Onde que eu vou orar? Como que eu vou orar? Ajoelhado, em pé, deitado, como? Qual é a posição? É qualquer posição. É na quietudezinha do teu quarto. E Ele, teu Pai, que está ali, fazendo um barulho, te recompensará. É assim? Ele que está em secreto, silêncio, nada para fora, tudo para dentro. E para dentro, você vai provar a você mesmo. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Se Ele está em mim, se Ele está comigo, como é que a minha produção não foi a melhor? Não tem esse evangelho? Ah, se Jesus Cristo tiver, você é filho do rei e você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Não é verdade. No mundo você vai ter aflições e tribulações. Agora, com fé, você vence o mundo. Com fé, tudo posso naquele que me fortalece. Vai ver o que é que tinha antes. Qual era esse tudo que Paulo estava se referindo? As adversidades, os enfrentamentos, a escassez, as lutas. Porque neste mundo, nós enfrentaremos tudo isto. Agora, com fé, a gente vai vencendo cada uma adversidade. Muitas são as aflições dos justos. Não dá para dizer amém, não é? Hein? É a palavra que está dizendo. Muitas são as aflições dos justos.
Mas já há muitos evangelhos pregados aí fora que diz isso não é verdade. Vão ter que fazer outra Bíblia para eles. Porque na palavra de Jesus é esta. Muitas são. Porém o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Quando Cristo está em nós, gente, a gente vai fazer os enfrentamentos piores da vida. E a gente vai fazer a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam, ainda que as novilhas sejam arrebatadas do curral, o curral fique vazio, não haja gado, o produto do campo, a planta não produza o que se esperava produzir, a seca venha e destrua tudo. Ele disse: ainda assim, mesmo assim, apesar de, eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que pode transformar maldição em bênção. Ele é poderoso para tornar vales áridos. O vale de Baca, lugar seco, lugar ermo, Ele é capaz de fazer brotar água, jorrar água, encher tanques. E Ele está dizendo aqui: provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Por que vocês estão inventando tanta coisa? Vocês precisam confiar em Jesus. Jesus é singular, Jesus é único. Olha o que ele diz lá em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação. Você pode dizer comigo hoje: em nenhum outro há salvação. É só em Jesus. Então é Jesus a nossa vitória, gente. Ele disse que fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito se fez. Você é obra das mãos de Deus. Tudo que está em tua volta é feito por Ele. Então te prostra só diante de Deus. Ele diz em sua palavra: eu sou o Senhor, e fora de mim não existe Salvador. Estou lhe citando Bíblia, estou lhe citando palavra de Deus. Então por que confiar em outros? Se Ele é o único. Se Ele é o único mediador. Olha lá. Único mediador entre Deus e os homens. Você já viu quantos mediadores inventaram por aí? Quanta gente pedindo a espíritos, fazendo inteiras devoções a entidades as mais diversas, todas mirins, todas sem significado, todas pertencem ao reino das trevas, ao reino do engano, ao reino da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se apoiou na verdade. Pregação de domingo, foi domingo que a gente citou isso aqui? Foi, não é? Domingo.
Nós falamos sobre 5 pontos, como a gente vencer esses espíritos, como a gente enfrentar, como diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós mostramos biblicamente como fazer esse enfrentamento, porque eles escravizam, eles ameaçam, eles dizem: se você não desenvolver naquela direção, eles vão te perseguir, eles vão te matar, eles vão te fazer adoecer, eles vão fazer você enfermar, eles vão tirar a tua chance, a tua vez, a tua oportunidade, eles vão fechar os teus caminhos. Não há caminhos fechados para quem tem Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses principados todos caem por terra, eles não têm a mínima possibilidade de fazer o enfrentamento. E olha lá, Jesus Cristo está em vós. Jesus orou isso, não é? Lá no capítulo 17 de João, dizendo ao Pai, para que sejamos um, tu em mim, eu neles, a gente formando essa unidade maravilhosa, essa unidade vencedora, essa unidade que abraça o bem, a verdade e a justiça. E cabe a gente, meus queridos, ter muita paciência e cuidado com aqueles que não creem assim, com essa firmeza, para que eles venham crer pela bondade de Deus revelada através da sua vida, da nossa vida. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para abrir os olhos das pessoas, mostrando a luz do Evangelho da glória de Deus. E aí ele diz: olha, a não ser que já estáis reprovados. Então ele diz: olha, se vocês não provam vocês mesmos, não se analisam, não examinam vocês mesmos, não provam essa presença de Jesus, ele diz: só se vocês já estão reprovados. E quando é que a gente fica reprovado? Reprovado é quando a gente se torna desertor da fé. A gente abre mão da caminhada de fé, a gente começa a aceitar as coisas materiais como sendo o suprassumo da existência, da vida, e a nossa luta fica só por esses valores terrenos, materiais. E quando a gente luta apenas por essa vidinha aqui, e quando a gente deixa de lado as armaduras de Deus, todas à nossa disposição, e a gente deixa elas, diz: não quero usar isso. Eu até tenho algumas sinalizações de que é verdade, mas eu não vou me comprometer com isso. Eu vou querer isso meio por cima. Eu vou querer apenas uma parte. Eu vou, sim, ter isso como valor, mas como último valor. Na minha frente tem outros valores, aí Deus não aceita essa posição, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua compreensão, com toda a tua energia, com todo o teu entusiasmo, com todo o teu interesse. Esse é o primeiro mandamento, essa é a base. Sem essa base você não chega a lugar nenhum, você não constrói mais nada. Se você não começar por aí, não há saída. Então, quando a gente constitui Deus no centro da nossa vida, e todas as demais coisas começam a encontrar o seu devido espaço e lugar e vez na nossa vida, porque Ele ordena essas coisas. É por isso que Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele é Deus, Ele faz. Ele faz como lhe apraz. Por que Ele não esmaga a gente e faz da gente um exército de bonequinhos de chumbo para obedecê-lo? Ele poderia fazer isso.
Mas Ele não faz, porque os dons dele são sem arrependimento, e Ele nos fez imagem e semelhança dele próprio. Você é um espírito que habita, que possui um corpo, que está nesse corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Mas, sobretudo, esse espírito não come pão. O teu corpo precisa do pão material, mas esse teu espírito precisa comer tudo que sai da boca de Deus. E aí você vai se sentir liberto na existência, quando o teu espírito estiver alimentado e vivo em Deus. E aqui ele continua: a não ser que já estáis reprovados. Quando você abre mão de lutar, quando você desiste, quando você não quer mais, quando você troca a bênção de Deus, quando você não dá devida importância à palavra do Senhor, quando você negligencia a salvação, está lá em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma salvação tão preciosa, tão grandiosa, trazida com imenso sacrifício, vinda a nós pelo sangue de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E a gente, sabendo de tudo isso, a gente diz não. Importância 5, ao invés de importância 1. Na escala de 1 a 10, está onde a sua? 8, 5, 9, não funciona. Você tem que trazer essa importância para o número 1 e as demais coisas serão ordenadas. Então ele veio agora e disse: mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Amém? Nós não fomos reprovados. Deus não está aqui para reprovar a gente. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então olha a nossa vez, a nossa chance. Mas tenho esperança que compreendais isto, que não fomos reprovados. Agora, verso 7, agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum. Olha ele nos remetendo aqui para o bem. Não pratiqueis mal algum. Até que se você for corrigir qualquer coisa, o teu próprio filhinho, faz para o bem dele, não para o mal. Faz não para esmagar, mas faz para corrigir, para ajudar, para beneficiar. Faz não pelo ódio, mas faz pelo amor. Então ele está dizendo: não pratiqueis mal algum. Não para que os outros observem que temos sido aprovados. Olha um golpe aqui no nosso orgulho, na nossa soberba. Porque aí a gente pode aparecer: já que eu sou o que sou, glória a mim, louvado seja eu. Está certo isso? Nunca está certo. Nunca. A glória dele ele não dá a outrem, a glória é de Deus.
Por isso ele está dizendo, olha, depois que você fizer tudo, depois que você se autoanalisar, você constatar que Cristo está em você, que você está vivendo realmente a vida de fé, que você está carregado de esperança e que você não foi reprovado, agora você prossegue fazendo bem e nunca mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, não em busca do aplauso. Cuidado quando estiverem te aplaudindo. Quando estiverem te aplaudindo, glorifique o nome do Senhor e reconheça que você não é nada. Você continua carente da graça de Deus, você continua carente da misericórdia de Deus. Tudo aquilo que tiver de bom em nós, glorifiquemos o nome do Senhor. Ele está dizendo isso. Observem que, cuidado, não para que os outros observem que temos sido aprovados. Aí a gente diz, agora eu não posso elogiar ninguém? Posso, mas tudo tem as suas proporções. Guardadas as proporções, nós podemos elogiar as pessoas. Agora, sempre dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor nosso Deus, porque sem Ele a gente não é nada. Mas quando a gente busca a nossa própria glória, aí já começou a inverter o caminho. Olha o que ele diz, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto. Então deixa de soberba, de orgulho e faz o que é certo. Amém? Fazer sem a intenção de buscar glória para si próprio. Faz buscando a glória de Deus. João, o maior homem, segundo Jesus, nascido de mulher, não houve maior do que João Batista. Ele disse, convém que ele cresça e eu diminua. Se a gente fizer assim, nós vamos viver num mundo melhor. Se a gente exercer o poder assim, nesse espírito, nós iremos fazer pessoas felizes. Se a gente tiver nesse espírito em qualquer ambiente, seja na casa, seja na escola, seja na família, seja no lazer, seja na viagem, seja no passeio, seja no trabalho, aonde você estiver, se o teu coração for um coração humilde, que não orgulhoso e não soberbo, que não busque as glórias para si próprio, mas que dê toda a glória a Deus, você vai ser uma pessoa coerente, adequada, precisa, incisiva no bom sentido, e vai ajudar pessoas. Do contrário, você vai entrar em profunda amargura, se estiver buscando a sua própria glória, porque ela vai se tornar desvanecente o tempo inteiro. Não para ser aprovado aos olhos dos outros, mas para fazer o que é correto. Que seja assim. Deus nos ajude. Só deu para a gente fechar aqui o textozinho que a gente leu. Então, examine você mesmo. Verifique se realmente você está vivendo uma vida de fé. Vida de fé não precisa de invencionice nenhuma, de neon de ninguém, de amar nenhum palco. Ela vai existir na sublimidade e vai ter aplicabilidade na vida como um todo. Porque sem fé tudo é pecado, é o que diz a Bíblia. Então ela cabe na nossa vida, ela alcança a gente, ela abraça a gente, ela fortalece a gente, ela traz toda a capacidade que a gente precisa para os enfrentamentos. E provando a nós mesmos, a gente vai perceber a presença de Cristo em nós, no silêncio, na calma, na paz, não precisando de buscar nenhuma manifestação exterior. Se Ele quiser nos dar alguma manifestação nessa direção,
é com Ele, e Ele mostrou ao longo da história que sempre faz isso de uma forma extremamente importante, eficaz, eficiente. Ele não faz buscando enaltecer ninguém, mas Ele faz buscando fortalecer cada um de nós, e a glória dele Ele não dá aos outros, e a glória dele está manifesta na terra inteira. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há palavra, não há linguagem, mas no entanto em todas as partes se faz ouvir a sua voz. Essa voz suave, penetrante, que chega e que alcança todos os corações que se abrem para Ele. Então essa sabedoria e essa linguagem está aqui hoje falando para a gente. Sabedoria de Deus, revelação de Deus. Que Ele nos ajude e nos guarde. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.